Olá pessoal, tudo bem? Vamos, num curto vídeo, falar um pouco mais sobre as eleições no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E foi durante o lançamento em Brasília da candidatura do Edil Silva, ex-prefeito de Araraquara, que o Fernando Haddad, normalmente ele é muito técnico, muito polido, soltou o verbo. A gente vai mostrar a matéria agora. E durante a matéria, vocês verão que ele e várias lideranças do Partido dos Trabalhadores estão apoiando o Edinho. O nosso canal, inclusive através do Givalber Martins, que é meu irmão, está conversando com a assessoria do Edinho para tentar trazê-lo para também ser entrevistado aqui no canal. Nós já entrevistamos o Rui Falcão, que a gente vai já mostrar, já entrevistamos agora, domingo passado, o Walter Pomar, que a gente vai mostrar em 2 vídeos e em um. O Rui Falcão, inclusive, está aqui em Brasília, nesse momento, lá na sede do PT, fazendo o lançamento da candidatura dele. Fique aí até o final, tá bom? Eu quero, para começar, te pedir, por favor, apresente essa proposta, esse canal, ao teu amigo, à tua amiga. É fundamental para a nossa luta nas redes sociais e preparar o canal para as eleições do ano que vem, que serão uma verdadeira guerra, né? Guerra no sentido político da coisa, eleitoral da coisa. Então vamos aqui falar um pouquinho do Haddad e depois aí, claro, a matéria fala do Edinho, então nós resolvemos no mesmo vídeo mostrar uma fala do Rui Falcão, que também é candidato, e o Walter Pomar, que também é candidato na disputa pela presidência nacional do PT. Está aqui a matéria, está lá na Fórum. Haddad solta o verbo. Ano que vem vamos derrotar essa extrema-direita escrota. Em discurso que ecoou os sentimentos de grande parte da militância petista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rompeu com a cautela política e deu voz ao que muitos no Partido dos Trabalhadores queriam dizer publicamente. Durante o lançamento da candidatura de Edil Silva à presidência da legenda, nesta segunda-feira, Haddad afirmou com todas as letras que o PT irá dar trabalho para essa extrema-direita escrota e garantiu: vamos ver o presidente Lula subir mais uma vez a rampa do Planalto. A fala de Haddad, ao mesmo tempo incisiva e simbólica, serviu como uma catarse coletiva em um momento de reorganização interna do partido. O ministro, que costuma adotar um tom técnico em sua atuação à frente da Fazenda, foi ovacionado ao assumir uma postura mais política e emocional. Em seu discurso, ele externou o que muitos dirigentes e militantes petistas vinham expressando nos bastidores: a necessidade de marcar posição firme contra o bolsonarismo e seus desdobramentos. Aí está aqui, né, a CNB, né, que é uma parte do PT, esteve à beira da divisão nos últimos dias. O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, chegou a articular uma candidatura paralela. O Palácio do Planalto, a Gleice Hoffmann, que é ministra, né, várias lideranças ligadas à CNB, resolveu entrar na parada e o Quaquá, quem disse isso foi o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Para ele, a vitória de Edinho agora é questão de tempo. Acho que a eleição será no primeiro turno. Só que o José Guimarães está esquecendo que do outro lado tem esse cara aqui que eu quero mostrar para vocês. Na minha opinião, um dos mais importantes quadros do Partido dos Trabalhadores, que são esses dois caras que eu vou mostrar. Primeiro, eu vou mostrar esse cara aqui, que é o Rui Falcão, que também está aqui no Brasil, aqui em Brasília, lá na sede do PT Nacional, lançando a candidatura oficialmente. É hora de lutar. Em curso há uma tentativa de conciliar com o centro em nome de acabar com a polarização. Mas sejamos claros,
A polarização não é uma escolha nossa, ela expressa o choque real entre projetos de classe, de país e de sociedade. Fala, companheiro Rui Falcão. São minhas propostas principais. Primeiro, do ponto de vista político, rever essa estratégia que está em curso, que prevê levar o PT para o centro, ter um certo nível de conciliação na linha de que vamos acabar com a polarização, como se isso fosse possível. A polarização é choque de classes, de ideias antagônicas, não é uma escolha nossa. Eles estão polarizando contra nós. Então, dizer que nós queremos conciliação nesse momento é desarmar a nossa militância, que sempre se pautou pelo aguerrimento, pela combatividade, pela coragem. Quais são? Então tá aí o Rui Falcão. E ele, como sempre, ou quase sempre, muito incisivo em alguns pontos importantes. Para os críticos da candidatura do Edinho, da CNB, que é apoiado pelo próprio Lula, e pelos, né, vocês viram aí, pelo próprio Haddad, figuras importantes do partido, que são da CNB, né? O Edinho é aquele cara que parece que vai puxar o partido mais para a direita, tá? É o que a gente ouve de várias lideranças. O Rui Falcão e o Walter Pomar mais à esquerda, puxar o partido mais à esquerda. Eu vou dar a minha insignificante opinião. Eu que sou filiado desde 89, 1989, eu me formei em 88. Quando o partido chegou ao governo federal, vencendo as eleições de 22 e o Lula assumindo a partir de 23, é inegável que o partido foi mais para o centro, foi muito mais para o centro. E isso realmente foi muito ruim para o país, para a classe trabalhadora, para o partido e, na minha opinião, para o governo Lula, para o governo da Dilma e agora o Lula 3. Eu acho que esse partido, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, um dos mais importantes da América toda e talvez do mundo, tem que ter um presidente. Nesse caso, é homem mesmo, infelizmente, são todos homens na disputa, são 4 homens. Um presidente agora eleito, agora em julho, que puxe o partido mais para a esquerda, que coloque o pé no barro, que vá conversar com o povão, que discuta questões fundamentais para o país. Entre eles, isso aqui que eu vou colocar para vocês agora. Olha o que Walter Pomar falou na entrevista que ele deu aqui no canal no domingo passado. Olha aqui, ó. Olha como é interessante, na minha opinião, genial esse vídeo. Por favor, preste atenção, vou mostrar um pouco dele. Rapaz, é uma coisa curiosa, né? Porque o mundo hoje ele está vivendo uma crise brutal, é uma crise ambiental que tem relação direta com o capitalismo, é uma crise econômica que tem relação direta com o capitalismo, é uma crise social que tem relação direta com o capitalismo, é uma crise política que tem relação direta com o capitalismo, é uma crise militar que tem relação direta com o capitalismo, é uma crise cultural que tem relação direta com o capitalismo. E se é tudo isso, é óbvio que nós estamos vivendo uma crise sistêmica do capitalismo. E o que a gente oferece como alternativa para isso? Mais capitalismo? Veja, é óbvio que esse momento histórico que a gente vive no mundo exige que se apresente uma alternativa sistêmica a essa crise que também é sistêmica. Alguém acha que vai ter solução para a catástrofe ambiental enquanto 500 empresas e alguns grandes estados capitalistas controlarem o mundo? Alguém acha isso a sério? Alguém acha que tem capitalismo sustentável? Alguém acha que vai ter paz no mundo enquanto você tiver um complexo militar industrial disposto a explodir e matar o que for necessário para poder ter lucro? Alguém acha
que vai ter um futuro decente para a classe trabalhadora, se do outro lado tem gente dizendo que com inteligência artificial e robótica vai poder tornar dispensável a maior parte de nós? Alguém acha que vai ter um futuro razoável num mundo em que as televisões mostram um genocídio com o apoio de governos e meios de comunicação poderosos no mundo inteiro? Então é o seguinte, se alguém quer a sério, dizer a saída existe, tem que dizer a saída existe e ela começa por superar o capitalismo e construir uma sociedade socialista. O que é... Olha como é genial, né? A saída, superar o capitalismo e construir uma sociedade socialista. Quem é que fala em socialismo no PT hoje? Desses caras que estão dentro do governo, dos caras que estão dentro da Câmara Federal e do Senado. Pega o discurso desses caras. Eu não vejo ninguém falar. Não vejo ninguém. Será que eles estão realmente levando a sério essa luta pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras e pelo povo? Está aí uma fala necessária para o debate político hoje no Brasil. É um vídeo de 8 minutos. Eu vou tentar, essas próximas horas, fazer um corte nessa parte da fala dele para ficar menor e mais fácil para a gente mandar para todo mundo, para trabalhador e trabalhadora, e a gente debater. Né? Vou tentar, porque é muita coisa, mas eu vou conseguir de hoje para amanhã. Vou mostrar outro vídeo, uma parte de outro vídeo, que é parte da entrevista que ele deu aqui para nós no domingo passado. Repetindo, o Walter Pomar, o Rui Falcão são também candidatos disputando a presidência do Partido dos Trabalhadores nacionalmente, além do Edinho, tá? Veja, os filiados ao PT, o petista que é filiado ou o petista que é simpatizante, ele está na base. Ele está se relacionando com seus vizinhos, ele está se relacionando com seus familiares, ele está se relacionando com seus colegas de trabalho, ele está se relacionando com seus colegas de estudo, ele está se relacionando com as pessoas com que convive nos momentos de cultura e lazer. Dos 3 milhões de filiados ao PT, a imensa maioria está na base. Quem não está na base é a direção do partido. Ou seja, quando eu falo que o partido tem que atuar nesses espaços, escolas, local de moradia, local de trabalho, espaço de cultura e lazer, isso significa que a direção do PT tem que coordenar a ação dos petistas que já estão lá. A direção do PT tem que debater o que fazer, planejar o que fazer, dedicar recursos e coordenar o processo, fazer balanço do que foi feito, voltar novamente. Veja, nós precisamos ter uma direção partidária que coordene a atuação do PT nos territórios, nos movimentos, nas lutas, nas mobilizações. Você vê, por exemplo, as manifestações em defesa da Palestina, está cheio de petista, mas não tem bandeira do PT e a direção do PT não convoca para estar. Você vê o 1º de maio, que aconteceu esse ano, houve uma manifestação muito legal que defendeu o fim da escala 6x1. Havia petistas lá, em grande quantidade, mas a direção do PT não coordenou a presença dos petistas. Então, a pergunta que eu fiz foi: o PT se afastou da sua base, se afastou do povo, que é uma das críticas que o nosso público faz aqui no canal. Ele respondeu dessa forma aí: quem se afastou do povo, da classe trabalhadora, segundo Walter Pomar, foi a direção do PT e não os filiados. Para ele, eu estou só repetindo o que ele disse, os filiados, que são mais de 3 milhões, estão lá conversando com o povo, nos movimentos sociais, nos movimentos de cultura, nas reuniões sobre a queda da energia em São Paulo, na disputa pela a Sabesp, na privatização do Tarcísio de Freitas. Você entendeu? Então, eu citei aqui, tem um 4º candidato que a gente vai tentar convidar, eu não o conheço. Mas esses 3 aqui, Rui Falcão, nós já entrevistamos aqui, grande nome, Walter Pomar, outro grande nome, acabaram de ver, e o Edinho Silva, que o meu irmão Givalber está tentando, conversando com a assessoria dele,
para ele vir aqui para, durante 30 minutos, falar das principais propostas e a gente fazer uma pergunta ou outra para a gente tentar entender melhor a cabeça do Edinho, já que ele está na disputa pela presidência de um dos mais importantes partidos políticos do mundo. Vamos colocar o mundo agora, né? Coloquei a América anteriormente. Do mundo, é um partido que dirigiu 2002, 2006, 2006, 2010, 2010, 2014 e agora. E agora? Então, um país gigantesco, com 213 milhões de habitantes, a sexta economia do mundo. Então, é um partido importante. E as principais políticas sociais criadas no mundo e no Brasil foram criadas pela esquerda, pelo Partido dos Trabalhadores e seus aliados de esquerda, porque o de direita que se aliam não fazem isso e não querem políticas públicas, políticas sociais. Então, essas políticas sociais que amparam o povo mais pobre no Brasil foram criadas pelo PT, os seus aliados, no governo Lula e Dilma. E isso nós temos que aplaudir e falar bastante. Está sempre falando. Então, tá aí. Agora a gente vai preparar a live de amanhã cedo, 6 horas da manhã. Eu e o Paulo César Ribeiro, claro, com vocês. Sem vocês não tem sentido nenhum um projeto desse. Muito obrigado e até amanhã cedo, quarta-feira, dia 21, 6 horas da manhã.